queridos! Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. E hoje eu tenho um tema para conversar com vocês que ele é fantástico, né? E que você com certeza já me ouviu falar, mas hoje eu quero aprofundar em alguns pelo menos, que você precisa dominar, que é esteira de serviços. Quais são os serviços que, se você deseja trabalhar com empresas, obrigatoriamente você precisa ter? Antes de começar, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer quando eu falo de esteira de serviço, porque eu falo muito de esteira de serviços, né? O que é uma esteira de serviço? Uma esteira de serviço é o seu portfólio, quais são os serviços que você tem para oferecer para as empresas, para os líderes e para as equipes. E aqui, uma questão que você precisa entender é o seguinte: se você tem apenas um serviço, isso limita e muito a sua entrada no mercado, o seu trabalho com os líderes, o seu trabalho com as empresas, com as equipes. Por quê? Porque tem demandas diferentes, né? E aqui o que eu vejo? Muitos profissionais, né? Vou falar aqui dos coaches primeiro, mas essa minha conversa não é só para coaches, certo? É para todos os profissionais que trabalham ou desejam trabalhar com desenvolvimento dentro das empresas e com líderes, pessoa física e com equipes. Os coaches, né? Quando a gente faz a nossa formação de coach, a gente aprende um único serviço: processos individuais, que são fundamentais para o coach, certo? Só que, se você tem só esse serviço, você diminui e muito as suas possibilidades de entrar no mercado, de entrar nas empresas, de aumentar seu faturamento, né? De realmente poder ampliar o seu escopo de atuação e o seu negócio. Mesma coisa para quem não é coach, certo? Profissionais de desenvolvimento, treinadores, consultores, psicólogos, profissionais de RH. Se, por exemplo, você tem apenas treinamento na sua esteira de serviços, você diminui muito as possibilidades que você tem de atender o seu cliente. E eu diria mais: quando você tem na sua esteira somente um serviço, o que acontece? Você não consegue, primeiro, ampliar o seu negócio, certo? Porque você perde muitas oportunidades, muitas possibilidades. Pensa o seguinte: quantas possibilidades você está deixando de ver e de atender porque você não tem esses serviços na sua esteira? E se você não tem esses serviços, sabe qual é o problema? Outro problema que acontece é que quando você vai para uma conversa de venda, de briefing, se você só tem um serviço, você fica tentando encaixar a necessidade do seu cliente ao serviço que você tem. Aí você corre um grande risco de vender algo que não é a necessidade do seu cliente. Segundo, pode ser que o seu cliente seja muito claro no que ele deseja. E se você não tem aquilo, você perde a oportunidade. Então eu queria começar, né, essa nossa live de hoje pedindo, né, sugerindo que você pense quantas oportunidades, quantas possibilidades você tem deixado, né, de enxergar, de atender, porque você não tem uma esteira de serviços. E eu sempre falo aqui para vocês, né, da importância da esteira de serviço, e que quando você deseja trabalhar com empresas, com líderes e com equipes, eu sempre digo que este é o nicho mais lucrativo, certo? E ele é um nicho mais lucrativo exatamente por isso, porque ele nos permite vender vários serviços para o mesmo cliente. Por exemplo, você começa a atender uma empresa, certo? Você pode passar aí 2 anos, 3 anos trabalhando com uma empresa se você tem uma esteira de serviços. Mas vamos lá então, quais são os serviços, né? O que é obrigatório que você tenha na sua esteira de serviço? Claro, né? Obrigatório se você quer ter um negócio lucrativo e sustentado.
Obrigatório se você quer alavancar seu negócio. Obrigatório se você quer ter um negócio que realmente gere faturamento. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de esteira de serviço e quando a gente fala de mercado, tem 2 tipos de serviço. Primeiro, eu quero explicar isso primeiro para vocês, que você necessita ter. Você necessita ter serviços de entrada e você necessita ter serviços de continuidade. O que isto quer dizer? O que são, Liana? O que são os serviços de entrada? Serviços de entrada são aqueles serviços menores, certo? Com investimento do cliente financeiro de tempo e financeiro menor e que já entrega um grande resultado. Por que você precisa ter serviços de entrada? Porque se você ainda não é conhecido no mercado, se você ainda não é autoridade, se os líderes ainda não te conhecem, se as empresas ainda não te conhecem, você precisa chegar até eles. E você geralmente vai chegar pelos serviços de entrada. Só que tem uma outra categoria de serviços também que você necessita ter. E aqui volto a dizer, quando eu digo você necessita ter, se você quer ter um negócio lucrativo e sustentado, certo? A segunda categoria de serviço que você precisa ter são os serviços de continuidade. Porque senão, você está perdendo muitas oportunidades. Porque, por exemplo, você se conectou com o seu cliente, certo? Às vezes por uma live, às vezes por um serviço de entrada. Só que, como eu disse, a característica do serviço de entrada, ele tem um valor menor, um custo menor, certo? Um investimento menor, e você entrega ele num curto espaço de tempo, certo? Esta é a característica do serviço de entrada. Só que o objetivo de você ter serviços de entrada é você vender a continuidade. E aí, como é que você faz se você não tem serviços de continuidade? Então, grava aí. Tem 2 tipos de serviço que obrigatoriamente você tem que ter: serviços de entrada e serviços de continuidade. Agora vamos entender o que é. Já expliquei o que isso significa. E agora vamos ver de que serviços são esses, o que é que eu estou falando. Como eu disse, serviços de entrada são serviços menores, certo? Que tem um investimento, um custo menor para o seu cliente. E ele é entregue num formato mais curto, ele é entregue rapidamente. O consumo dele é rápido, certo? Ele não é um processo de vários meses, certo? Quais são os produtos de entrada, que são os mais efetivos quando nós estamos falando de empresas, quando nós estamos falando de líderes? Produtos de entrada, neste caso são, você precisa ter palestras, workshops e mapeamento comportamental. Esses são 3 serviços de entrada. Olhem como eles encaixam nas características que eu dei para vocês. Uma palestra, e tem uma outra questão importante que eu esqueci de falar, que é outra característica de um serviço de entrada. Um serviço de entrada, ele amplia a consciência para a continuidade, certo? Um serviço de entrada, ele resolve um problema específico num curto espaço de tempo. E a maior entrega de um serviço de entrada é a ampliação da consciência. Um serviço de entrada, a gente pode dizer que ele é um serviço que gera uma ampliação da consciência do seu cliente através de um diagnóstico que ele faz e que o seu serviço, propicia. Então, vamos lá. Eu disse que os 3 serviços de entrada são palestras, workshops e mapeamento comportamental. Estes 3 serviços são 3 serviços que têm um investimento financeiro do seu cliente menor
Você entrega ele num curto espaço de tempo. Você amplia a consciência, certo? Você já gera uma transformação, um conhecimento. E você amplia a consciência do seu cliente. Deixa eu explicar melhor. Numa palestra você não desenvolve competências. Você faz com que quem está assistindo a sua palestra se dê conta, se mobilize, se motive, se dê conta no tema específico que você está trabalhando, né? O que ele tem, o que ele necessita. Mas você não desenvolve competências numa palestra. Até porque o desenvolvimento de competências, ele é comportamental. E ele é um processo que não acontece em 1-2 horas, ok? Workshops são 4 horas. Mas em 4 horas você também não desenvolve competências. Você faz um grande diagnóstico maior do que o que você faz numa palestra, certo? Num workshop você leva os participantes a entenderem determinado tema, que é o tema do seu workshop, certo? Você leva eles a fazerem um diagnóstico de como é que eles estão em relação àquele tema e o que eles ganham, o que eles estão ganhando neste momento, o que eles estão perdendo por não terem aquela competência, certo? Num workshop, a gente já trabalha dentro da metodologia vivencial e ele já faz um diagnóstico vivencial de competências específicas, dependendo de qual é o foco do seu workshop. Mas num workshop, você não desenvolve a competência. E não desenvolve por quê? Porque em 4 horas você não desenvolve competência, só por isso, certo? E se você acha que em 4 horas você desenvolve competências comportamentais, eu sinto em te dizer que você não entende de mudança de comportamento, certo? Mas Liana, mas então palestra e workshop é efetivo? Claro que é. E eu já vou explicar por que é e que é fundamental. E tem um outro grande serviço de entrada, que para mim, workshop e mapeamento comportamental para mim são os mais efetivos serviços de entrada, certo? Quando nós estamos falando de empresas e de líderes. O que é o mapeamento comportamental? Por que o mapeamento comportamental ele também é um serviço de entrada? Porque ele obedece a todos os pré-requisitos do serviço de entrada. Ele é entregue num curto espaço de tempo, são de 4 a 5 sessões, certo? Ele leva o cliente a fazer um grande diagnóstico de si, porque o mapeamento comportamental, ele trabalha no autoconhecimento. Então, ele faz o seu cliente tem um grande diagnóstico de si. E o mapeamento, ele finaliza no plano de ação. Só que plano de ação não é implementação. E é por isso que você vende a continuidade. Me faço clara no que são os serviços de entrada? Escrevam aí, por gentileza, se eu me faço clara. Porque é fundamental que vocês entendam isso para o negócio de vocês, certo? Eu disse que palestras, workshops e mapeamento comportamental são serviços de entrada que você precisa ter. Você pode escolher entre workshop e palestra, certo? Mas um dos dois você tem que ter. E mapeamento comportamental, eu sugiro que se você trabalha com desenvolvimento, este você obrigatoriamente tem que ter, até porque você não consegue fazer a continuidade se você não fizer o mapeamento comportamental, porque todo processo de desenvolvimento de competências, ele passa pelo autoconhecimento, certo? Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês então. Eu disse para vocês que os serviços de entrada, que são esses 3, palestras, workshops e mapeamento comportamental, eles não desenvolvem competências. A grande entrega desses serviços de entrada é ampliação, é diagnóstico do cliente com ele mesmo
e ampliação da consciência, para daí a gente vender os processos de desenvolvimento. E aí talvez você diga assim, mas Liana, então palestra, workshop e mapeamento comportamental não são efetivos? Claro que são, porque mesmo se você já entrar por um serviço de continuidade, você vai ter que cumprir a etapa que os serviços de entrada cumpriram. Qual é? Do diagnóstico e da ampliação de consciência. Vamos lá. Como é que a mudança se dá? Porque aqui nós estamos falando de desenvolvimento comportamental, certo? É disso que nós estamos falando. Como é que a gente muda comportamento? A mudança de comportamento ela é um processo. E por isso que ela não ocorre num workshop de 4 horas e numa palestra de 1 a 2 horas, certo? No mapeamento, muitas mudanças já acontecem pelo nível de consciência e de profundidade que é possível, né? E o que a gente faz dentro de um mapeamento. Mas realmente a mudança e a sustentação não se dá no mapeamento, ele se dá na continuidade, certo? Só que vamos lá, todo o processo de desenvolvimento, ele de mudança de comportamento, ele passa por 4 etapas. Isso que você precisa entender, certo? Qual é a primeira etapa, a primeira fase da mudança? A primeira fase é que a gente chama de incompetência inconsciente. É o quê? É quando a pessoa nem sabe ainda que ela tem aquela dificuldade, que ela tem aquele problema, que ela não sabe fazer aquilo. Ela nem sabe que ela não sabe, certo? Essa é a primeira fase. É nesta fase, é aqui, é nos grupos com incompetência inconsciente que os serviços de entrada são fundamentais. Porque ele tem uma vaga noção, ele ainda não tem clareza, certo? Do quanto ele não sabe, do quanto ele tá com problema. Aí você vai sempre, claro, né, utilizar ferramentas para que esse cliente possa se dar conta do quanto ele não sabe, ou o quanto ele está com problema, ou o quanto de verdade ele tem comportamentos que atrapalham o atingimento da meta dele, o objetivo dele. Aí, quando ele se dá conta disso, ele vai para o segundo estágio, que é o estágio da incompetência consciente, que é: agora eu sei que eu tenho um problema. Agora eu sei que eu tenho um gap nessa competência. Agora eu sei que eu não sei fazer isto. Certo? Produtos de entrada, serviços de entrada, eles trabalham exatamente nessas 2 primeiras fases. Porque se você tentar vender um serviço de continuidade para um cliente que ainda não tenha uma real consciência da dificuldade dele, ele não compra, certo? E nós temos clientes em várias etapas também, em várias dessas fases, que é outra questão, certo? Aqui eu tô falando dos serviços e da mudança. Vamos lá. Primeiro estágio, incompetência inconsciente. O cara nem sabe que não sabe. E aí você às vezes está tentando vender um produto, um serviço de continuidade para ele. Você não vai vender serviço de continuidade, certo? Se ele ainda nem sabe que ele tem um problema, ou pelo menos não tem a consciência que ele precisa ter para fazer este investimento. Ok, aí a segunda fase é a pessoa se dá conta que ela não sabe, que é a incompetência agora consciente. Ok, meu Deus, eu não sei isso. Isto é competência, incompetência consciente. A pessoa tem a consciência de que ela é incompetente. Aqui não é no sentido pejorativo, me falta esta competência. Ok? Feito isto, aí você vem a terceira fase, que é quando a pessoa resolve dar o próximo passo e dizer: então tá bom, agora eu quero desenvolver esta competência.
que é onde entram os processos agora os serviços de continuidade, certo? É aqui que já entram os serviços de continuidade, que é quando o cliente diz, tá bom, eu realmente não sei fazer isso, aqui é a minha incompetência, aqui eu não sei, eu preciso desenvolver. É neste momento que ele decide dar o próximo passo e ele vai para a próxima fase, se ele fizer um processo de desenvolvimento, que é da competência consciente. O que é competência consciente? É quando a pessoa agora já desenvolveu aquela competência, certo? Ela já desenvolveu. Por exemplo, você fez um mapeamento comportamental com ela, né? E ela se deu conta do quanto ela tem dificuldade, né, em ser flexível, ou o quanto ela tem dificuldade em tomar a frente, ou o quanto ela tem dificuldade de ter paciência, ou o quanto ela tem dificuldade, né, de realmente planejar, se organizar. E aí você começa a trabalhar com ela o desenvolvimento dessas competências. Neste momento, ela vai para a competência consciente. O que é isso? Ela já tem a competência, ela já aprendeu, certo? Mas ela ainda tem que prestar atenção. Porque se ela não prestar atenção, ela volta ao piloto automático. Porque eu brinco que ainda não está no sangue. Sabe aquilo que você aprende, né? E que você tem que pensar? Vou dar um exemplo meu. Eu como super rápido, comia super rápido, certo? E claro que isso me dava vários problemas, na balança, de estômago, né? Ok, por muito tempo eu passei na incompetência inconsciente, eu nem me dava conta que isso era problema. Pelo contrário, eu achava que isso até era uma vantagem, porque eu não perdia tempo. Percebem? Eu estava na incompetência inconsciente. Até que um dia eu consultei, né, e a minha nutricionista me perguntou e pediu até para eu cronometrar, né, o tempo que eu levava. E ela me mostrou todos os prejuízos que isso ocasionava para o meu organismo. Naquela hora eu saí da incompetência inconsciente e eu fui para a incompetência consciente. Eu sabia que eu tinha um problema, que eu precisava mudar este estilo de me alimentar. Ok. Então, eu aprendi, certo? Aprendi. Ela me ensinou, ela me disse, olha, Ana, aí me deu várias orientações de como é que eu fazia, né? O que podia, o que não podia na hora das refeições e tal. Neste momento, eu adquiri o conhecimento, eu adquiri a competência. Só que saber não é fazer. E neste momento, o que acontecia? Toda vez que eu ia fazer uma refeição, eu tinha que parar para pensar. Porque se eu não parasse, me concentrasse, eu comia super rápido. Eu tinha que colocar atenção naquilo, porque aquilo ainda não estava automatizado dentro de mim. Na verdade, ainda não está. Eu estou nesta questão ainda na competência consciente. Se eu não parar para pensar, eu me alimento super rápido. Então, a hora que eu sento, eu tenho que respirar, fazer tudo que eu aprendi para me alimentar devagar, certo? Daqui um tempo, com certeza eu vou para o outro estágio, que é o da competência inconsciente. Isso é o quê? É quando isso já virou agora hábito. Isso já passou a fazer parte de mim. Aí eu não preciso mais pensar. Eu posso sentar e comer, que eu vou comer devagar. Mas é um processo, certo? E quando nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando em processo. Fica claro? Então, os serviços de entrada, eles trabalham principalmente nas duas primeiras fases, que é levar
o cliente da incompetência inconsciente para incompetência consciente. E os processos de desenvolvimento, de continuidade, aí eles trabalham nas outras duas fases. Ok? E o cliente, ele pode chegar para você também em várias etapas. E é isso, e é na conversa com ele que você vai identificar o que é que você vende. Se você tem que vender um produto, um serviço de entrada, ou você já pode vender um serviço de continuidade. Porque, por exemplo, se ele ainda está, né, na incompetência inconsciente, é um serviço de entrada que você tem que vender para ele. Mas às vezes, muitas vezes, eu sempre digo que esse já é o cliente ideal, né? Ele chega para você já sabendo que ele tem um problema. Ele já sabe que ele tem um problema. Aí você já vende os processos de continuidade, os serviços de continuidade. Mas vamos lá. E quais são então? Eu falei para vocês que nós temos 3 serviços de entrada. 3 serviços que são palestras, workshops e mapeamento comportamental. Só que se você só tiver serviços de entrada, você vai deixar de atender muitos clientes que já estão na outra fase e já necessitam de um serviço de continuidade, agora realmente para o desenvolvimento daquelas competências. E aí, quais são então estes serviços? E aqui, quando eu falo de cliente, eu estou falando de líder, pessoa física, e estou falando de empresa e de equipes, certo? Quais são os serviços de continuidade? Você, obrigatoriamente, você precisa ter serviço de continuidade, porque senão, né, você vai deixar de atender muitas empresas, muitos clientes. Às vezes você vai ter contato, se você tiver as estratégias certas, vai ter muito contato. Vai vender o primeiro serviço, mas não vai vender na continuidade. E para o seu negócio ser lucrativo, sustentado, você ter uma ampliação de faturamento, quanto mais você vende para o mesmo cliente, menor é o seu custo de venda e maior é a sua lucratividade, ok? E quais são esses outros serviços, que são os serviços de continuidade? Eu até anotei aqui para não esquecer, porque são vários, certo? Mas vamos lá, se a gente fosse falar em termos gerais, você precisa ter treinamentos, certo? Você precisa ter processos individuais. Você precisa ter processos de grupo. Eu vou listar aqui todos para vocês, vou falar de mais uns 2 aí para vocês em função do nosso horário, certo? Então vamos lá. Serviços de continuidade, processos individuais. Esse como o mapeamento, obrigatoriamente você tem que ter. Porque tem muitos clientes que você vai ter que fazer processos individuais com eles, certo? Então, vamos lá, processos individuais, treinamentos vivenciais para desenvolvimento de competências em grupo, processos de grupo para atender demandas específicas do grupo, que é diferente de treinamento. Desenvolvimento de líderes potenciais. Nós temos uma grande demanda de líderes potenciais, certo? De pessoas que desejam se tornar líder. E dentro das empresas, né? As empresas estão sempre desenvolvendo novos líderes. Por quê? Porque se elas não desenvolvem novos líderes, dificilmente elas alavancam o seu negócio. Engenharia de equipes e mapeamento de equipes são outros 2 serviços que, se você quer trabalhar com empresas, aqui especificamente, né, com empresas, você precisa ter. É um serviço que a grande maioria das empresas demandam, certo? E que te coloca num outro patamar. Formação de times de alta performance. Este é um outro serviço que todas as empresas demandam, certo? Mas este já é para ser vendido dentro da empresa. E formação de líderes. Liana, qual é a diferença da formação de líderes e dos processos com potenciais, certo? Muitas vezes com potenciais,
vai depender da demanda, da quantidade, certo? De pessoas. E na maioria das vezes você entra com processos de grupo e processos individuais, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre os processos individuais. Vou aprofundar aqui nos processos individuais. Vamos lá. Você vendeu um mapeamento comportamental, certo? Estou te imaginando aí entrando no mercado. Você vendeu um mapeamento comportamental, que é um serviço. Essa é outra característica. Os serviços de entrada são muito fáceis de serem vendidos. E são muito fáceis de serem vendidos por quê? Porque ele tem um valor menor e uma entrega muito rápida, certo? Você vendeu um mapeamento comportamental. Aí você fez lá as sessões, você aplicou os assessments, o seu cliente ele vem para o mapeamento comportamental com objetivo, né? Acredito que você já saiba disso. Ninguém vem para mapeamento comportamental porque eu quero me conhecer. As pessoas querem se conhecer por algum motivo. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então vamos lá. Seu cliente veio para o mapeamento comportamental. Você vendeu o mapeamento em grupo ou individual, certo? Porque o mapeamento a gente pode aplicar em grupo ou individual. Você fez o mapeamento, vamos lá, você fez o mapeamento comportamental com 10 pessoas em grupo. Já teve um faturamento super legal. Só que o mapeamento ele finaliza na hora do plano de ação. E as pessoas no mapeamento comportamental, elas ampliam e muito a sua consciência e todas as possibilidades e todas as limitações. E 100% das pessoas que fazem o mapeamento comportamental querem agora desenvolver isto que ela se deu conta durante o mapeamento comportamental. E é exatamente aí que você vende o processo individual, certo? Que são coisas completamente diferentes. Mapeamento comportamental são ferramentas e metodologias de mapeamento comportamental, que é autoconhecimento. Processos individuais agora são para desenvolver as competências. E que você vende na sequência. Mas vamos lá. Quero que vocês consigam, para que vocês possam fazer isso com todos os serviços, certo? Que eu falei aqui para vocês. Vou ficar de exemplo aqui o individual. Mas vamos lá. Chegou um cliente para você que para ele já é muito claro que ele tem dificuldades. Chegou um líder para você que ele já sabe que ele não está tendo resultado. Que ele já sabe que ele tem problema com a equipe. Ele já sabe que o emprego dele está em risco. Ou o empresário que não está conseguindo alavancar o seu negócio. Ele já sabe que tem um problema. Então, ele já está na incompetência consciente. Para este cliente, você já vende direto o processo individual, o serviço de continuidade. Por quê? Porque você não precisa vender o serviço de entrada, o inicial, porque ele já tem a consciência. E aí você já vende direto o processo individual. E aí, dentro do processo individual, sim, tem a segunda fase, a segunda etapa dos processos individuais é o autoconhecimento, que você vai trabalhar com as ferramentas de autoconhecimento. Só que ela é um pedacinho do processo. Me faço clara para vocês, né, sobre a importância da sua esteira de serviços. Volto aqui a fazer a pergunta para vocês: quantas possibilidades você está deixando de aproveitar porque você não tem os serviços de entrada e os serviços de continuidade? Vou dar um outro exemplo. Você faz um belo workshop, certo? Um workshop aberto, online, aonde você traz aí 15, 20 pessoas para o seu workshop, certo? Se você trabalha da forma certa um workshop, as pessoas se apaixonam por você, porque elas veem o resultado que você pode dar para elas.
o resultado que você dá em 4 horas. Vamos lá. Vamos imaginar que você faça aí um workshop, né, de liderança, certo? Um workshop de liderança. O workshop de liderança é um workshop de diagnóstico, onde o líder vai poder se olhar e ver no que ele está ok e no que ele não está ok. E o que ele precisa fazer para ficar ok no que ele não está ok. E aí, se você não tem um processo individual, você vende o que na sequência? Aí você diz para ele, legal, mas nós só vamos até aqui? Percebe? Quantas possibilidades talvez você esteja deixando na mesa? Quantas pessoas você está deixando de poder ajudar? Quanto de faturamento você está deixando de ter? Porque você não tem essas dobradinhas, né? Eu brinco que são as dobradinhas. Por que hoje eu entro numa empresa e eu fico lá dentro 2, 3 anos? Porque eu tenho uma esteira de serviços que vai atendendo às necessidades. Mas para ter a esteira de serviço, para eu ficar 1 ano e meio, 2 anos dentro de uma empresa, eu tenho que ter serviços. E quais são os serviços que hoje você tem na sua esteira para atender o seu cliente? Saiba, quanto menos serviços você tem, menores são as suas possibilidades. Tanto de vender quanto de faturar. Maior esforço você vai ter que colocar em venda. E aqui tem outro ponto importante, né? Venda não tende a ser uma expertise da gente que trabalha com desenvolvimento. Então, você quer ter que estar correndo atrás de cliente todo santo mês? Ou você quer ter uma esteira que você consiga, por exemplo, trazer os líderes para um workshop com você, ou um mapeamento comportamental em grupo. Depois você vende para eles o processo individual. Depois você vende para eles um treinamento de outras competências. Veja, aqui eu estou falando do individual, do líder, do profissional, pessoa física. Agora você multiplica por 10 isso dentro das empresas. Ok? Me fiz clara? Me contem aí se eu me fiz clara. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Acho que não, né? O olho às vezes vai acompanhando. Acho que vocês não colocaram nenhuma pergunta. Então, quando vocês colocam alguma pergunta aí, né? Se vocês tiverem sobre esteira de serviços, né? Deixa eu falar para vocês o seguinte. Ontem eu fiz uma aula super interessante ontem à noite, né? Sobre ferramentas. E sobre as particularidades dos processos individuais, né? Porque processos individuais de verdade, você tem que ter pelo menos você precisa dominar pelo menos a metodologia dos processos individuais e ter pelo menos um serviço de grupo, certo? Porque senão é difícil até você entrar no mercado, né? E nós estamos com a nossa formação aberta de processos individuais para líderes, né? E ontem eu fiz uma aula específica sobre as ferramentas e as particularidades. Por quê? Porque os processos individuais com líderes, eles têm metodologias e ferramentas totalmente próprias, certo? Que não tem nada a ver com as outras áreas, ok? Então, fica aqui também o meu convite, né? Se você quer ter mais este serviço na sua esteira, se você quer ter uma metodologia, né, já comprovada, testada, todas as ferramentas, tudo que você precisa saber para realizar um processo individual com líderes, nós estamos com as inscrições abertas com a formação, com 35% de desconto, certo? O valor da formação é R$ 1.997. Nós estamos com 35% de desconto neste momento, mas é somente até hoje. Até hoje, final do dia. O valor dela está por R$ 1.297. E quem é nosso aluno já do FAQ, você está com 50% de desconto, só que é só agora.
Mas eu quero te contar uma outra novidade dessa formação. Então, na formação você tem tudo, você tem como é que vê estratégias de vendas, você tem campanhas prontas, você tem toda a metodologia. Só que nesta formação, nós estamos com um módulo extremamente especial. Apenas, neste momento, eu vou estar fazendo ao vivo com quem entrar para a formação um treinamento de liderança. Por quê? Porque eu me dei conta que muitos profissionais acabam muitas vezes não alavancando porque não se sentem seguros teoricamente sobre liderança. Então, nós vamos ter 7 aulas ao vivo comigo, certo? Aonde eu vou dar um treinamento de liderança para vocês, para que você realmente entenda os conceitos, as teorias e quais são as competências, que competências são essas, como é que se desenvolve, o que é, que competências são essas. Vai ser um módulo dentro da formação, O primeiro módulo, ele vai ser sobre liderança, para você aprender sobre liderança. Por quê? Porque você trabalhar com líder, você precisa entender de liderança. Eu sempre digo, você não tem que entender do negócio do seu cliente. Você tem que entender de mudança comportamental e de liderança, porque muitas vezes no processo de desenvolvimento individual, muitas vezes não, sempre o tema vai ser sobre liderança. E quando nós estamos trabalhando nos processos individuais, nós mesclamos muito a nossa postura. E tem muitos momentos que você precisa ser o mentor, muitos momentos você vai ser o treinador e muitos momentos você vai ser o coach. E para você ser o mentor, para você ser o treinador, você precisa entender de liderança. Você precisa entender conceitualmente sobre liderança e sobre competências de liderança. Então, nós vamos ter um módulo específico sobre isso. Então, você vai ter um treinamento de 11 horas sobre liderança. Conceitos e competências de base da liderança. Você vai ter toda a metodologia do processo individual, todas as ferramentas que você utiliza neste processo, mais o meu acompanhamento de 3 meses. E, neste momento, com mega desconto de 35%. Se eu não me engano, no Insta, até hoje à noite apenas, está disponível lá as 2 aulas que eu dei sobre processos individuais, que nós temos desde o ano passado uma demanda enorme, certo? Por processos individuais. E tem uma outra grande vantagem. Este é um processo que você vende e entrega ele, tanto no presencial quanto no online. Este é um processo que você consegue entregar ele 100% no online. E se você, eu já disse isso, estou falando isso desde março do ano passado. Se você ainda não tem serviços online, entregas online, não serviços, onde a sua entrega pode ser 100% online, você já ficou para trás e vai ficar mais ainda. Por quê? Porque daqui para frente, mesmo depois da pandemia, o sistema vai ser híbrido, certo? Não volta mais tudo para o presencial. Os processos de desenvolvimento passam a serem híbridos, presenciais e online, e alguns serviços 100% online, ok? Deixa eu ver aqui a Priscila. Quando estamos fazendo o primeiro contato com a empresa, às vezes ainda não é possível uma reunião para diagnóstico. Devemos oferecer o workshop? Priscila, nós trabalhamos com uma metodologia que nessa primeira reunião, nessa sua conversa, já é uma conversa de briefing, já é uma conversa de diagnóstico. Porque é fundamental que você faça o diagnóstico para saber o que você oferece, certo? Mas, por outro lado, sim, se você está na dúvida, comece pelo workshop ou pelo mapeamento comportamental. Fechado? Meus queridos, estamos aí estourando nosso horário, fica aqui meu convite, As inscrições com 35% de descontos para formação
de processos de desenvolvimento individual para líderes encerram hoje à noite. Então, se você quer ter 3 meses do meu acompanhamento, ter um treinamento sobre liderança, aprender toda a metodologia, todas as ferramentas e ainda ter uma campanha pronta, que é o kit autoridade, né? Ter uma campanha pronta para você usar nas suas redes sociais para vender esses processos. A hora é agora. Lembre, estamos em janeiro. Este ano não tem carnaval, então já começou. E se você ainda não está no mercado, se ainda não está vendendo, você mais uma vez está ficando para trás. Eu realmente convido que você vá para o mercado. Por quê? Porque as empresas, os líderes, precisam alavancar. E esta é a hora. Se você deixar fazer isso daqui 3 meses, você novamente já perdeu muitas possibilidades. Fechado, meus queridos? Então, na bio, vocês têm lá todas as informações sobre a formação, certo? Elas encerram hoje com este mega desconto. Então, corre lá, se inscreve e eu tô te esperando do lado de cá. Qualquer dúvida, nos chama no privado, que a equipe atende vocês. Combinado? Um grande abraço, um ótimo final de semana e tô te esperando do lado de cá para você ter este grande serviço este grande serviço de continuidade, né? E muitas vezes de entrada, dependendo do momento que o seu cliente está, que são os processos individuais para desenvolvimento de líderes. Um serviço que, para a pessoa física, você vende entre 13 e 5 mil reais e para a pessoa jurídica, você vende entre 5 e 7 mil reais. Então, R$ 1.297 é um grande presente. Combinado? Um grande abraço. Se fizer sentido para você, tô te esperando do lado de cá. Tchau!